Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, tua casa, teu caminhar, tua corrida, teu exercício na academia, seja onde você estiver, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, que seja ela a paz que excede todo entendimento, a paz interior, a paz na alma, a leveza por dentro, de dentro para fora. Essa é a verdadeira paz, a paz que Jesus nos dá. Amém? Então que seja essa paz que você viva, colocando tudo aos pés do Senhor em mais um dia do qual Ele te acordou, já permitiu, através da bondade e da misericórdia, que é infinita e dura para sempre, e se renova a cada manhã e é as causas de não sermos consumidos. Você foi despertado para mais um dia a deixar as coisas na mão de Cristo, para mais um dia a se resolver mais em Cristo, no Senhor. Muitas coisas daqui às vezes atrapalham a gente a se resolver espiritualmente com o nosso Deus. Às vezes os afazeres, as tarefas, os compromissos, a agenda, bater meta, isso, aquilo, atrapalha às vezes sua comunhão espiritual com Deus. E quando você vai ver, você foi despertado, não engrandeceu quem te despertou para mais um dia, ou seja, não engrandeceu e não reconheceu o toque e o zelo de Deus, que Ele que permitiu esse dia na tua vida. Você teve um dia incessante, cheio de coisas resolvendo, meta sendo batida, compromisso sendo realizado, de tudo, e você esquece quem te acordou para permitir tudo isso. É apenas um detalhinho. Então seja mais reverente com o cuidado de Deus com a tua vida. Não seja rebelde, não seja extrapolado, seja direcionado. Busque o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 29:13: me buscarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa palavra é muito forte, porque fala que o buscar a Deus tem que ser de todo o nosso interior, não só de boca. Não só falar que Deus está cuidando, mas na verdade é você que está colocando a mão. Não só falar que Deus está no controle, mas na verdade é você que quer estar lá toda vez à frente, achando que sabe isso, daquilo, e deixa meio que Deus de lado. Deus é onipotente, Deus é onisciente, e Ele nos ama tanto que Ele permite você fazer a escolha do que você quer para a tua vida, desde andar com Ele, desde não andar com Ele. Mas Ele aconselha entre a morte e a vida. Eu declaro a vida com Cristo Jesus. Amém? Deuteronômio não vai falar que de uma só boca procede vida e morte, procede bênção e maldição. Se você está no caminho de Jesus, procurando viver uma vida em Cristo Jesus, da tua boca tem que proferir vida, palavras que edificam. E se você não está no caminho de Jesus e ao mesmo tempo fala que está, mas as práticas, o comportamento não condiz com o céu, e sim com o inferno, você se prejudica a si mesmo, você engana a si mesmo. O primeiro a receber o efeito do que sai da nossa boca é nós mesmos. Apóstolo Paulo vai dizer para a gente não falar palavras torpes, mas sim palavras que edificam a nossa alma. Então que você possa reconhecer esse zelo e esse cuidado de Deus cada vez que Ele te acorda. Eu friso muito no acordar, irmãos, porque o despertar é o principal de tudo para o decorrer da nossa vida nesse dia. Se Deus não despertasse, se Deus não acordasse, se Deus não permitisse mais um amanhecer, mais um acordar, nada do que você está fazendo até agora estaria sendo executado. Então reconheça quem te acordou para permitir o que você está fazendo aí agora. Seja grato. Muitas pessoas escrevem gratidão, grato, mas procure saber o que é verdadeiramente gratidão. Seja grato a Deus pelo sacrifício que Ele fez entregando o teu filho para morrer por mim e por você, aleluia. Por Ele ter amado o mundo de tal maneira que entregou o libertador, o redentor, o resgatador, o Senhor, Salvador Jesus Cristo, Emanuel, Deus é conosco, o Messias aguardado, do qual já veio há 2000 anos atrás, liberou acesso, morreu por mim e por você, o véu se rasgou de cima para baixo e hoje temos acesso a Deus por meio de Jesus. Reconheça isso, foi por mim e por você. Mas eu faço cada coisa que não sei o quê. Para de balela, foi pelos pecadores que Ele veio. Jesus veio para resgatar nós das trevas. Ele já sabia que estávamos todos afundados na lama. Falo dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos antepassados que viveram a velha aliança antes de Cristo vir. Então Ele veio para te resgatar desse lamaçal mesmo, do qual às vezes você não vê solução, do qual às vezes te falaram que não vai dar, que você é assim mesmo, você vai morrer assim mesmo. Não!
Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vós. Jesus fala numa mesa sentado com coletor de impostos, cobrador, publicano, tudo qualquer tipo de pessoas ruins. E os fariseus de longe, religiosos, falam, ué, mas não é filho de Deus? Que ele está sentado na mesa com aquele tipo de gente? E ele ouvindo, ele fala, eu não vim para os sãos, eu não vim para quem acha que não precisa de mim, eu vim por esses. Eu vim pelos pecadores, eu vim pelo viciado, eu vim pelo ex isso, ex aquilo, ex tudo, mas sentou na mesa com Jesus, a graça superabundou o pecado e vai ser ex-viciado, vai ser ex-alcoólatra, vai ser ex-tudo, porque sentou à mesa com Jesus. Reconheceu o quanto carece da presença de Jesus. Bem-aventurados pobres de espírito, que já têm o seu lugar no céu. Aleluia! Não se desvalorize na mão de Deus. Não estou falando para você ficar massageando o ego. Você tem... Não, valor na mão de Deus você tem. Você é precioso na mão de Deus. Fora da mão de Deus, você é motivo de chacota para esse mundão. E eu torno e volto a falar, o mundo jaz do maligno. Esse mundo já tem um dono, já tem território que pertence ao diabo. Sim! Quando nos tornamos cristãos, morremos para esse mundo e nascemos em Cristo, somos peregrinos em terra estrangeira, não somos daqui. João 14, o próprio Jesus fala que vai para o Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu irei e voltarei para buscar cada um de vós, e onde eu estiver, estarás vós também. Aleluia! E mais para frente no versículo 6, Tomé fala, peraí, mestre, pra onde você vai? Que a gente não pode ir agora, mas se a gente ficar, a gente sabe o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você até hoje não se firmou no caminho de Jesus, não tem a convicção do que Ele fez por você e para você estar aqui hoje, se o amor dele não te constrangeu a ponto de você largar suas tranqueiras, suas imundícias, sua vida de pecado para estar no caminho dele, preciso te falar que falta coisa ainda. Se Ele voltar hoje, meu Deus do céu. Então você precisa pegar o sentido do qual você foi posto aqui. Falo isso para geral. Não só para cristão, não cristão, pessoas que foram colocadas aqui. Criatura faz parte do Criador. Aleluia. Todos que estão aqui são criaturas. E os que são filhos, irmãos, que aceitaram e receberam o Cristo como seu único e suficiente Salvador, se tornaram filho de Deus. João 1,12. Não se engane, não se deixe levar por falácias, por coisas que não são, na verdade. Se não tiver escrito. Não vá por isso, pelo amor de Deus. Por isso que a palavra fala, examinais as escrituras, medita nesse livro dia e noite. Amém? O único sentido de uma vida ter acordado hoje e ela não está ainda no caminho de Jesus é Deus sendo longânimo e esperando você se arrepender. Mas Deus me espera, o tempo aqui é limitado. O nosso aqui é limitado. Quando você não estiver nos braços dele, não tem como você estar ali totalmente sendo guardado por ele. Porque às vezes você vai plantar o que você está semeando. O que você vem semeando fora da presença de Deus? Não tem como você semear do Espírito, você está semeando da carne. E a carne gera corrupção, lascívia, morte, homicídio, prostituição. Gera muitas coisas que não é da parte espiritual. Aleluia. Então nem tudo, não tem como falar aonde estava Deus nessa situação. Peraí, o que ele semeou? O que ela semeou? Como que estava o jardim? Essa terra é frutífera. O que você lançar, não tem como você pegar de volta. O próprio Jesus fala que o que contamina o homem, quando fala o homem na Bíblia, é a criatura, o ser humano, aleluia. Quando fala, Jesus fala assim, o que contamina o homem não é o que vem de dentro, de fora para dentro, é o que sai de dentro para fora. É o que você fala, é os seus atos, é como você comporta, é o que você faz, suas ações. Isso contamina o homem. E Lucas vai falar também que a boca fala do que o coração está cheio. Aleluia. Então temos que ser vigilantes o tempo todo, sabe? Para não se deparar depois com uma colheita delicada. Uma colheita não muito boa. Por quê? Não semeou coisas boas. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Terça-feira abençoada, semana curta, né? Parece uma segunda, mas é terça. Desde já eu declaro a presença do Senhor na tua vida. Que você possa ter a convicção de que uma vida sem Cristo é uma vida vazia. Que você possa ter a convicção e a certeza do caminho que você está levando. Se estiver fora do caminho de Deus em nome de Jesus, que você possa também ter a noção de onde leva isso. Tá? Para não ser tomado por inocente. A palavra do Senhor diz que aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. A palavra do Senhor vai dizer também que no final verás a diferença do que serve e do que não serve, do que permaneceu em Cristo e do que não permaneceu em Cristo. Alguns vão alcançar a glória com Deus por permanecer fiel aqui até o fim, independentes de bens, de riqueza, e não negou o nome de Jesus. E outros têm um lago de fogo, Hades, lugar de tormento.
lugar de ranger de dentes. Ah, por que você está falando isso? Porque é palavra, porque é bíblico. E eu tenho que pregar isso em nome de Jesus. Arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se enquanto você está ouvindo a palavra. Não tem lugar que você não vá que a palavra de Deus não é pregada. Hoje, nos quatro cantos, por onde você for, tem um louco por Jesus, testificando o que ele fez na vida. Eu testifico aqui o que Jesus fez na minha vida. Amém? Deus abençoe. Quer compartilhar uma palavra com os irmãos? Né? Você vê que eu já estava com essa palavra aqui no meu coração, mas a partir do momento que eu comecei a gravar, antes de eu começar a gravar, irmãos, eu oro, tenho um momento com Deus e depois eu coloco para gravar. Por isso que o Senhor tomou em outra coisa já. A palavra eu vou falar agora, né? Ele fala que o Espírito Santo conduz tudo. A gente às vezes tem um script que é passado do céu mesmo, escrito aqui na tábua do nosso coração, mas quando a gente começa a gravar, Deus move de outra forma. Amém? Eu quero falar aqui um pouco sobre o ouvinte e o praticante, sobre o crente que só vai, que frequenta, ouve, mas não guarda e não pratica, e o que procura estar ligado, está adorando e fazer o que agrada a Deus. Né? Tem uma diferença do que ouve e do que pratica. Tem o que ouve e pratica e tem o que só ouve. Amém? Eu quero compartilhar um texto com vocês do apóstolo Tiago, que se encontra no capítulo 1, no versículo 22. Aleluia! Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sabe como eu vejo ouvintes aqui, Deus falando forte? Quando você às vezes vai evangelizar ou pregar a palavra para alguém, né? Não no altar, mas num dia a dia, a pessoa fala, eu sei. Vixe, eu sei, já ouvi isso. Eu sei, já. Mas você vê que a pessoa não está ainda do jeito que Deus quer que ela esteja. Mas ela, eu sei, eu já ouvi. Vixe, eu sei tudo que você está falando. Ele só sabe, porque ele só ouviu, ele não guardou. Aleluia. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. E por um momento, rapidinho, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Se as pessoas por um momento no caminho ou à beira do caminho, né, a semente foi semeada e por não ali estar enraizada, por não estar ali buscando verdadeiramente o evangelho genuíno, veio o ladrão e roubou a semente. Ou estava em solo cheio de pedra, não conseguiu criar raízes. Aleluia. Ou caiu em solo raso, não conseguiu ali frutificar, né? Queimar ali no tempo certo para poder crescer. Isso envolve quando você ouve uma palavra, quando você está buscando, você está no culto. Se você não guardar o que foi liberado ali para você, da porta para fora, se você não vigiar, se distrair com coisinha pequena, sabe? Às vezes num simples toque de celular pós-culto que você vai ver ali, se você não vigiar, tudo que foi liberado ali, você já até esqueceu, o ladrão já roubou. Seja vigilante, né? Em toda situação. O salmista Davi vai dizer no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconda a palavra do Senhor no teu coração. Imprima na tábua da tua mente, do teu coração, do teu interior, de todo o teu pensar, para que seja sempre fortalecido pela palavra de Deus. Amém? Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Muito forte. O livro de Tiago é muito forte, é exortação em cima de exortação. Aleluia, não é para pesar, é para curar e libertar e viver o verdadeiro evangelho. Sejam praticantes, não só ouvindo, mas praticando, não enganando a vocês mesmos. Você percebe que quando eu leio esse versículo, eu vou lá em Davi passando o trono para Salomão, ele fala, sirva o Senhor teu Deus, seja uma alma voluntária, né? Faça tudo, né? De voluntarismo, porque o Senhor esquadrinha todos os corações. O Senhor esquadrinha coração. Quando fala esquadrinha, não tem parte que ele não saiba da nossa vida. Tem o que você não expõe às vezes, né, para pessoas, para um líder, mas Deus, ele esquadrinha. É mais reverência, é mais temor você com Deus. Se você acha que por um momento você só está ouvindo e não praticando, e por pessoas ao teu redor, saber que você vê que você não pratica o que você fala, você esquece por um momento que você está enganando a si mesmo. É que nem a mentira, quando pessoas têm o hábito de mentir, ou omitir e falar que não menti, não, mentiu, mentira é mentira, o pai da mentira é o diabo. João 8,42, pelo amor de Deus, desde a natureza dele, o processo para conhecer, é desde do começo que ele mentiu. Amém? Então não tem mentirinha nem mentirona. A mentira, seja ela de brincadeira ou de forma normal, natural, que você vê, é do diabo. Amém? E quando uma pessoa mente, ela está enganando ela mesma. Porque se você falar algo para mim, aleluia, me encontrar, seja onde for, ô irmão Douglas, tudo bem e tal, estou passando isso, aquilo, amém, vou orar a Deus, glória a Deus, estou sentindo, vou abençoar, amém, tó. E se não for do que você falou, ou se alguém chegar e falar assim, ó, você ajudou aquela pessoa, vixe, ela vai fazer isso, aquilo, foi irmão, fiz minha parte, a benção saiu.
a bênção foi liberada. Isso serve de exemplo para vocês também, irmãos. Para vocês, para irmãos, irmãs, pessoas que estão aí, né, quando for abençoar, ajudar alguém, se sentiu. Se a pessoa pediu ajuda, pedir, dar. Se pedir, você for dar, e se ela for fazer outra coisa, manobrar com outra coisa, a bênção já saiu de você. Já não condiz com você, condiz com quem recebeu. Se ela vai fazer mau uso, você não tem nada a ver. Mas a pessoa vai me falar, você fica dando dinheiro, você não sabe o que ela faz, irmão, fiz minha parte. Eu não sabia, eu acreditei no que ela me falou. Meu dever é acreditar, agora eu vou ser mais vigilante. Se vir a mesma pessoa, já foi alertado, não tem como. Amém? Mas quando você não sabe, e a pessoa pede e você faz, fique em paz, né? Muitas pessoas às vezes falam assim, eu já até sei que vai fazer, então não precisa ficar reclamando, é só não dar. Fica dando as coisas, vai vender. Para, murmurador, pelo amor de Deus. Precisamos de adorador, não murmurador. Se você não quer dar, só não dá, não fica pá. Amém? Então, o resumo aqui é sobre quando alguém faz algo que não compete com a verdade, está mentindo, ela engana a si mesmo. Ela se prejudica a si mesmo, né? Quem está sendo enganado não é mais prejudicado do que quem está enganando. É verdade, porque eu estou acreditando, eu acredito. Se você me falar algo, eu vou acreditar. Eu não vou desacreditar, mas vou ficar em vigilância. E sempre vem à tona. Né? A mentira sempre vai ser, nada fica encoberto aos olhos de Deus. Amém? Vamos terminar o texto. Aleluia. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, o que só ouve. Né? O que só pega quando está sendo falado. Ele está olhando no espelho, ele está de frente com um líder, com um pastor, num culto, numa pregação. Quando está acontecendo, ele só está assistindo. Ele não está pregando o culto. Acabou aquela programação, se for só assistir, na cabeça dele vai desligar, como uma televisão. Se ele estiver prestando um culto, ele vai pegar e vai guardar. Mas aqui está semelhando como um homem que olha no espelho. Você está vendo, você virou as costas e já esqueceu tudo que foi falado. Muito forte. Aleluia. Pois contempla a si mesmo e se retira logo quando esquece como era a tua aparência. Forte demais. Enquanto está vendo, amém, saiu fora, já esqueceu. É o ouvinte. Quando ouve, legal, está no meio do fogo, pegando. Partiu, acabou o fogo, dali ele não continua aceso, ele continua apagado, porque só estava ouvindo. Aleluia, estava com o coração em outra coisa. Amém? Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. A lei perfeita, a lei da liberdade, perfeito, ele é perfeito, liberdade, ele nos libertou. Aleluia. Não sendo somente ouvindo, persevera. Perseverança envolve sempre ficar firme e forte, não desistir, perseverar, tentar, continuar. Quantas vezes for, ele é comigo, ele é contigo, ele está no barco, ele não desamparou ninguém em nenhuma passagem do qual seus discípulos estavam com ele. Ninguém pulou daquele barco, mesmo com tempestade, eles chegaram do outro lado. Assim vai ser na tua vida. Não pense em nenhum momento abandonar o barco, porque Jesus está no teu barco. Amém? Mas aquele que se atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, persevera, não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso está sempre operando na obra do Senhor e praticando, esse será bem-aventurado no que realizar. É muito forte, irmão, porque eu cresci numa tradição católica, né? Tenho familiares católicos até hoje, respeito cada vida que tem aqui, né? Deus ama cada vida que ele criou, né? Jesus ama a vida, ele é o autor da vida e temos que amar a vida. Quando eu falo assim, amar a vida, tem uma situação muito delicada e ao mesmo tempo engraçada. Certo dia, certo ano, aniversário de Bauru, eu com a família fui levar as crianças para brincar, fui dar um passeio com a família no Vitória Régia. Encontrei uns conhecidos do qual outrora eu andava junto e vi as pessoas ali com cigarro, copo, eu passei por eles, falei, fala abençoado, na paz. Na paz, negão. Dá a mão aqui, filho de Deus. Na benção, glória a Deus. Os abençoe, filho. Jesus é o caminho, viu? Vai na benção, glória. Eu falei abençoado, né? Deus abençoe. Passou um pouquinho, uma pessoa ouviu assim, falou assim, ué, o cara falou Deus abençoe, a pessoa tá cheia de coisa ali, de copão, de cigarro. E eu ouvi. Eu falei, voltei e fui abençoado. Vem cá. Deus abençoe a vida. Deus ama a vida. Eu abençoei a vida dele, que a vida dele eu sei quem é o autor. Agora as práticas,
né? Os fazeres, as andanças, já é com ele, mas a vida dele na mão de Deus tem solução. Amém? Ah, entendi. Então você abençoa a vida de uma pessoa, você não está abençoando o que ela faz, está abençoando a vida dela. O que ela faz já é problema dela. É verdade, é um detalhinho muito importante. Deus abençoe a tua vida, não suas práticas. Se ao teu ver as práticas estiver ali exposta. Deus abençoe a tua vida, irmão. Tua vida na mão de Deus tem solução. Amém? Então tem diferença, tem muitas coisinhas que se as pessoas não procurar mergulhar com Deus profundamente, vai ficar no raso. E o raso às vezes envolve padrão básico, religiosidade, não pode isso, não pode aquilo, só dá paz do Senhor dentro da igreja. Jesus ensina a nós. Quando ele distribui os discípulos, enviando de 2 a 2, fala onde chegar, dele a paz. Aonde chegar, se somos discípulos de Deus, somos filhos de Deus, porque você só dá paz ao Senhor dentro da igreja, você pisou num lugar tenebroso, ruim, escuro, você é luz, através de uma paz do Senhor que você dá, você quebra todo o ambiente de trevas. Em nome de Jesus, sejam os ceifeiros que pregam a palavra da justiça, não fica mocosado, não fica na timidez, que a palavra em Apocalipse vai dizer que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E o que é isso, irmão? Tímido é o que tem a palavra e não fala. É o que viveu uma vida com Cristo, vive, mas não testifica. Quando ouve alguém falando que precisa de ajuda, alguém falando que está numa situação, você está com a palavra e você não libera, você vai ser cobrado. Aleluia! Deus seja louvado. Tem uma diferença do que ouve e do que não faz, do que ouve, pratica e faz. Então não se inclua na lista dos que não são praticantes, né? Ouvimos muito falar de católico não praticante, e hoje também eu vejo que tem crente não praticante. Não vamos generalizar, não. Tem crente não praticante, tem crente frequentador, tem católico frequentador, tem gente que só frequenta porque se sente bem, depois volta à vida normal. Aleluia. Tá no momento ali de 2 horas, 1h30, meu Deus, você fala assim, meu Deus.